No ar, mais um programa com qualidade digital. Está começando agora o Além da Notícia. Além da Notícia. Oferecimento Ioki. Agora também com a doutora Nayara Rayane Caldas, cuidando da saúde dos seus olhos com excelência. Berger Santos. Olá, boa tarde, 2h02, sexta-feira, 29 de outubro de 2021. Está no ar mais uma edição do programa Além da Notícia. Trabalhos técnicos de Givaldo Júnior, a gerência de conteúdo de Isabela Barbosa e direção executiva do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação no Interior de Carlos Humberto. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, família Jornal. Vamos juntos com a última sexta-feira do mês de outubro, já abrindo as portas para que o mês de novembro seja muito bem-vindo, que seja muito mais promissor, com muito mais trabalho, com muito mais emprego, que a nossa economia se recupere, que seja um mês de novembro abençoado. Então vamos abrir portas para que esse mês de novembro seja diferente, né? Estamos já está batendo na porta. Ainda vamos ter o sábado e o domingo do mês de outubro, e na segunda-feira a gente já vivencia o mês de novembro e aí a reta final do ano de 2021. Olha, gente, hoje no programa Além da Notícia, eu estarei conversando com o ex-vereador de Caruaru, Daniel Finizola, do PT. O Partido dos Trabalhadores quer que Daniel Finizola seja candidato a deputado estadual. A gente vai falar sobre esse e outros assuntos relacionados à política com o Daniel Finizola, que é professor e vai poder participar aqui do programa, trazer também a visão dele sobre a política atual. 2h04, o programa Além da Notícia tem oferecimento de Ioki. Agora também com a doutora Nayara Rayane Caldas, cuidando da saúde dos seus olhos com excelência. Ainda hoje tem Romualdo de Souza, nosso correspondente direto de Brasília. Vai estar nos atualizando sobre tudo o que acontece lá na capital do poder. Inclusive, o presidente Bolsonaro vai se reunir daqui a pouco com o presidente da Itália. A gente também vai trazer detalhes na voz de Romualdo de Souza. 2h04, agora é hora de opinião. Na Rádio Jornal, a opinião do analista político, professor Fernando Andrade. Boa tarde, professor Fernando Andrade. Boa tarde, Berg Santos e todos os ouvintes da Rádio Jornal. Durante esta semana, tivemos más notícias, principalmente na economia, com os preços das coisas subindo cada vez mais e a gasolina ficando mais cara, o que acaba impulsionando a carestia nos produtos mais básicos do cidadão. Enquanto isso, o salário é o mesmo e o cenário de desemprego no Brasil chega a quase 15 milhões de desempregados. É muita gente sem trabalho, sem emprego, sem perspectiva. E aqueles que estão trabalhando ainda na incerteza do valor da cesta básica. Praticamente, os preços estão subindo toda semana e isso pesa no bolso do consumidor. Faltam políticas públicas inclusivas, falta mais assistência social e o direito à alimentação, que está no artigo 6º da Constituição como direito social. Qual é o plano que o governo federal tem para alavancar a economia e amparar os necessitados? O que está fazendo o governo federal para melhorar as contas públicas, equilibrar a balança comercial? Quais são os acordos que estão sendo firmados com potências mundiais? Qual é o plano de ação para a retomada do crescimento nesta época que já se fala
de pós-pandemia, ou seja, quais são as ações efetivas do governo federal para tirar o Brasil desse atoleiro, um atoleiro político, econômico, social, que vitima aqueles menos favorecidos e, pasmem, enriquece aqueles que muito já possuem. Uma política nacional de desenvolvimento que busque a integração e desenvolvimento nacional, envolvendo as 5 regiões do país. É isso que se espera do governo federal. Não se espera polêmica, não se espera conversas paralelas e brigas entre os poderes. Espera-se governo, um governo democrático, um governo que seja com o povo, para o povo e pelo povo. É importante destacar que foi exatamente para isso que elegemos os nossos representantes, que conseguem e sabem muito bem arrecadar o dinheiro dos tributos, mas devem igualmente retornar este dinheiro em serviços públicos, obras públicas e políticas públicas promotoras da dignidade da pessoa humana. Uma boa tarde a todos. Ok, 2h08, 2h08. Muito obrigado, professor Fernando Andrade, com análise política. Vou fazer o seguinte, eu vou um intervalo bem rapidinho. Na volta, a gente inicia a entrevista com o ex-vereador de Caruaru, professor Daniel Finizola, do PT. 2h08. Comando Geral. Rádio Jornal. Tardes de Saudade, de segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas. Oferecimento Caruaru da Sorte, título emitido pela Cover Capitalização. A Copergás está ampliando sua rede de gás natural em Caruaru. Por isso, nas próximas semanas, algumas ruas passarão por obras que vão gerar mais desenvolvimento e economia para a cidade. Estaremos trabalhando nos bairros do Alto do Moura, Indianápolis e Centro, trazendo um combustível mais barato e seguro para a população. As obras podem causar transtornos momentâneos, mas os seus resultados trarão benefícios permanentes. Copergás, Companhia Pernambucana de Gás. Avio Tecidos e Aviamentos, para você que busca inovação, tendências, cores, conforto, qualidade e muito mais. A Avio te espera. Lojas Avio, com tecidos, malhas e aviamentos no menor preço da região. E claro, condições especiais no atacado. Acesse WhatsApp 81999273277. Site www.lojaavio.com.br. Vai fazer o Enem ou vestibular? O melhor conteúdo está no Intensivão da TV Jornal. Acesse intensivãosjscc.com.br e fique por dentro das dicas imperdíveis de um grande time de professores especialistas nos assuntos. E você já sabe, no Intensivão você ainda pode ganhar prêmios respondendo às questões no site. Acesse intensivãosjscc.com.br e participe. Intensivão TV Jornal, para você ir além. Oferecimento, evoluir a nossa tradição. Colégio Diocesano, reserve sua vaga. A SES Unita, cuidando do presente e construindo o seu futuro. Em Caruaru, lugar de criança é na creche. Por isso, a Prefeitura está nas ruas, indo aos bairros para fazer as matrículas. Esse momento para a gente é muito importante, eu diria até que é um momento histórico, né? Sempre a luta foi em busca de vagas em creche e agora nós estamos levando essa vaga das creches para a casa das crianças. Eu sei que elas vão estar seguras lá para mim poder ir atrás de um emprego para mim. Prefeitura de Caruaru, presente na vida da gente. Eu sou nordestino e eu amo a minha região. E eu sou nordestino que gosto do Nordeste mais do que 1000 pessoas. Eu sou uma pessoa, um nordestino, que até me sinto diferente quando eu viajo para o sul do Brasil. O sul do Brasil é outra cultura, outra vida, outro povo.
Nós somos 9 estados. Nós podíamos ser, no mínimo, 4 ou 5 países aqui. Mas vamos defender esses 9 estados, porque eu tenho ouvido dizer, aonde eu andei no exterior, em toda parte, aonde tem uma parte cultural, uma palestra, tem uma pessoa que diz: a região mais rica em cultura popular é a região do Nordeste do Brasil. Me dê a fortuna do mundo para eu sair do meu Nordeste, que eu não saio nunca. Rádio Jornal. Domingo no Caruaru da Sorte é só dinheiro. Tem 160 mil reais em prêmio. Primeiro prêmio 10 mil. Segundo prêmio 10 mil. Terceiro prêmio mais 10 mil reais. 30 giros de R$1.000. No quarto prêmio 100 mil reais de uma só vez. É tempo de mudança. Mude sua vida pra melhor. É isso mesmo. São 160 mil reais em prêmios. Não fique de fora. Compre o Caruaru da Sorte e ajude o ICIA. Caruaru da Sorte. A Hora da Justa, de segunda a sexta, das 6 às 7 horas da manhã e aos sábados, das 6 às 8 horas. Oferecimento: a Relique. Você livre de queimor, azia, gastrite e varizes. Não aceite imitações. A Relique. Avil, junto com você, tecendo um novo normal. Odilon Alves. Pele esmaltada e madeiras você encontra aqui. 3721-3931. Distribuidora Caruaru de Tintas. A distribuidora oficial dos produtos Max Cor. Na Avenida dos Estados, 410, bairro Maurício de Nassau, via local da BR-104. Pomada A Relique. Já imaginou você sem dores? Pomada A Relique. Dores nunca mais. Além da notícia, credibilidade, informação, imparcialidade e opinião no ar. Santos. Muito bem, às 2h13, a coincidência, 2h13, estamos de volta com o programa Além da Notícia. Já estamos recebendo aqui nos estúdios o ex-vereador, professor Daniel Finizola, do PT. A gente vai bater um papo e falar um pouco sobre política. Daniel, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Jornal. Boa tarde. Boa tarde, Berg. Eu que agradeço, né, estar aqui trocando uma ideia sobre política, sobre Caruaru, sobre o Brasil, né? E essa coincidência são as boas energias vibrando. Pois não. Vamos iniciar a entrevista, Daniel, falando sobre o seguinte. Você vem acompanhando os assuntos sobre política pública aqui na cidade de Caruaru. O que é que você pode destacar para a gente, Daniel? Primeiro, eu acho que a gente precisa ter muita atenção, né, em relação à inoperância da Câmara Municipal da cidade, em relação a tudo que a gente tem hoje, né, em relação às políticas públicas, a necessidade de maior monitoramento das questões. Por exemplo, Berg, a gente vai ter agora um novo empréstimo, né? A prefeita tem anunciado um novo empréstimo, né, que vai renegociar o que tinha, vai assumir o novo empréstimo, e aí precisa saber, né, a sociedade como um todo precisa saber qual é a taxa de juros, qual é o impacto que isso vai ter no orçamento do município, e quem é o órgão responsável por fazer esse monitoramento. A Câmara. E a gente não viu a Câmara necessariamente se pronunciar diante de algo que é tão sério, né? E aqui eu queria colocar que eu não sou um cara, né, objetivamente contra, né, se você ter um empréstimo, né? Se você pega um empréstimo e você faz um empréstimo que ele gere qualidade de vida, né, que ele gere condição, né, de renda para o município, isso é positivo, desde que você planeje isso, saiba como pagar, enfim, isso é positivo, mas a gente precisa ficar atento, né? Quais são os acordos, né? Quais são os parâmetros desse empréstimo, né? Para você ter ideia, a gente está vivendo um momento extremamente delicado da economia do país, né? A gente está vivendo um aumento da taxa de juros. E um momento delicado, com o aumento da taxa de juros, isso gera uma incerteza muito grande para o futuro. Então eu preciso ter uma mínima certeza, né, do que é que vai acontecer com esse acordo, né, ou com esse contrato, né? Porque, por exemplo, no contrato anterior, veja que situação, a gente tinha um contrato que você pagava um juros, se não me recordo, eu vou falar o percentual que eu não me recordo, mas enfim, você tinha um percentual mais uma taxa que é variável, se não me engano era o IPCA. Então vê, hoje a gente tem situações, né, do IPCA subindo, então, consequentemente, né, você teria uma taxa de juros ou juros sobre o empréstimo que ficaria mais caro. E aí eu pergunto, por exemplo, quem está ouvindo a gente agora, você compraria, por exemplo, uma moto sem saber qual o valor da última prestação?
Porque a gente contratou um empréstimo sem ter a certeza necessária de qual será o valor da última prestação, porque a taxa de juros ficava oscilando, né? Então isso é um negócio muito grave. Você não compraria uma casa, eu, por exemplo, não compraria uma casa sem saber qual é o valor, por exemplo, dessa prestação no final, sabe? Então é um negócio extremamente delicado, né? A gente tem várias situações que a gente poderia ter uma maior atuação da Câmara como um todo. E aqui, né, fazendo aqui uma referência à oposição, né? Cadê a oposição da cidade? Né? Essa situação, por exemplo, da Câmara não ter né, presencialmente, né? Até as escolas já voltaram, né, presencialmente, como a Câmara não pode voltar, né, presencialmente, se bem que eu ouvi hoje, né, que há o anúncio de que está se preparando para voltar, mas poderia ter voltado, né, antes, né, porque a gente já tem praticamente todas as atividades voltando, lógico, é evidente, com os devidos cuidados, usando máscara, álcool em gel, mantendo o distanciamento, mas é possível voltar. Então essa inoperância da Câmara, lógico, é evidente que favorece o Poder Executivo, favorece a prefeita, então isso acaba sendo muito ruim para a sociedade. É bom lembrar que a Câmara é a representação da sociedade e é importante que ela se coloque, né, para poder fazer o monitoramento, a fiscalização e publicizar, dizer à sociedade o que é que está acontecendo. Agora o senhor acha que não é lastimável, só citando essa questão da Câmara de Vereadores, agora por 2 legislaturas a gente observou que na última e nessa, uma oposição pequena, 4, 3 vereadores é para fazer um trabalho de oposição de uma casa com 23, 3 ou 4 faz aquele trabalho de oposição, então é praticamente impossível e sequer. Nessa legislatura, a prefeita escolheu o líder dela na Câmara, ou seja, está muito confortável. Isso mostra o quanto existe, né, a falta de oposição, né, que vá lá, que chegue junto. Isso só demonstra isso. Você já imaginou você passar o ano todo sem ter um líder do governo na Câmara, né? Então isso demonstra como a prefeita está, né, passando aí tranquilamente, sem nenhum problema. Só que há uma necessidade de que haja esse maior monitoramento da Câmara. Aí você diz assim, mas uma oposição pequena, mas, por exemplo, na nossa legislatura a oposição era pequena, mas a oposição estava junto, a gente estava fiscalizando, a gente estava monitorando, né? A gente abriu, por exemplo, comissão para investigação em relação às ações da CPI. Essa comissão parou, não andou. A gente queria, por exemplo, e a gente solicitou na época ao presidente da Câmara, que foi, né, uma pessoa, o cidadão Lula Torres, o vereador Lula Torres, que foi uma pessoa que obstruiu muito o trabalho na Câmara, no sentido de você levar a Câmara a outro patamar, né? E aqui eu vou colocar, quando a gente é político, a gente acerta e a gente também erra. E colocando aqui que um erro foi dar um voto a Lula Torres, né, como presidente da Câmara, porque foi um presidente da Câmara que, enquanto um presidente que deveria colocar a Câmara em um outro patamar, ele não conseguiu fazer isso. Lógico que é evidente, tem coisas positivas, né, trouxe, por exemplo, né, a plataforma, né, que você pode acessar, isso é positivo, mas, por exemplo, a necessidade de você fazer uma revisão, né, tanto do regimento interno, como da lei orgânica do município, que está extremamente defasado. E quem tem a prerrogativa necessariamente de fazer essa análise é a Câmara de Vereadores. Eu lutei para que fosse aberta uma comissão. Os vereadores não compareciam na comissão, né? E por isso a gente não conseguia andar a comissão, né? E os vereadores, olha só, os vereadores que ganham salário, né? Enfim, que é obrigação dele estar lá, não compareciam os vereadores, né? Como um todo. Então isso acaba prejudicando muito a sociedade como um todo, né? É importante que cada vez mais a sociedade entenda, se aproprie do que é a Câmara, por que a Câmara é importante, por que ela, né, traz para a sociedade essa relação de fiscalização, essa relação de participação. A Câmara tem que se aproximar mais da sociedade. Veja que absurdo, né? Você não ter, por exemplo, audiências públicas que vá onde está o problema. Um pouco disso tem que ir lá onde está o problema, os vereadores têm que ir lá, tem que entender, por exemplo, qual é a situação, qual o problema, qual a demanda, né? Como resolver isso. Então você cria uma determinada estrutura que é engessada e que no final das contas acaba favorecendo quem está na prefeitura, né? Quem está no poder, quem está no Palácio Jaime de Jaim. Então isso é extremamente delicado e é uma coisa que precisa mudar urgentemente na cidade de Caruaru. E eu acho também, viu, e aí a gente pode até ampliar o assunto que não só a Câmara de Caruaru, mas as câmaras, o Poder Legislativo como um todo, viu, Daniel, que é aquela coisa, né? Ó, eu vou votar contra, mas aí eu vou perder a minha regalia, eu vou perder aquele cidadão lá que eu coloquei lá, o líder do bairro, né? Para dar um emprego a ele, eu vou perder, né? Então a prefeitura, no caso, vai ficar com raiva, né? E aí vai acabar me prejudicando. Então, não vou votar contra, eu vou balançar a cabeça e dizer sim. É o vereador calango, né? É o vereador que só balança a cabeça e isso acaba sendo muito ruim. É importante que o vereador se coloque como um defensor da população. É esse o papel dele. É essa a função do vereador. Então, por exemplo, vou citar aqui situações e circunstâncias que a gente passou na Câmara, como a situação dos ambulantes.
A gente é contra a requalificação do centro, e eu coloquei isso várias vezes. Não sou contra a requalificação do centro, né? Nós queremos um centro bonito, organizado, que facilite, né, o trânsito das pessoas, a gente não é contra. Agora, o tratamento que foi dado aos ambulantes pela prefeitura é um absurdo. Ainda mais você gastar o que você gastou para fazer, por exemplo, aquele espaço ali nos Guararapes, que no final das contas esse espaço não é ocupado pela grande maioria dos ambulantes, porque você não tem a circulação necessária que faça com que a renda deles, né, seja suficiente como era anteriormente. Então você pensar em estratégias, né, você não pode simplesmente fazer uma reformulação da situação, né, do centro da cidade, sem você chamar as pessoas, desde o cara que é lojista ao cara que vende churros ali na esquina. Você tem que chamar todo mundo. Você não pode só chamar uma parte, ou você não pode simplesmente segregar uma parte desse debate, entende? Então a prefeitura fez isso, e aí fez arranjos, que os arranjos acabaram prejudicando muito mais essa população do que ajudando essa população. Nós entrevistamos a secretária da Fazenda aqui na Rádio Jornal e ela disse, o caruaruense, a população tem que ter orgulho desse empréstimo que a prefeitura está tentando, né, com a Câmara de Vereadores, a autorização para fazer com a Caixa Econômica Federal, porque a gente vai tocar obras, vamos ter mais saneamento, vamos ter o complemento da obra da Via Parque e outras ações da prefeitura. O senhor concorda que o caruaruense tem que ter orgulho de mais esse empréstimo, vereador? Olha, é difícil essa frase, né? A pessoa ter orgulho de estar fazendo um empréstimo é um negócio difícil, né? Você achar que isso é uma coisa que a gente vai dizer, que orgulho, eu estou fazendo um empréstimo. A gente pode dizer assim, está sendo necessário, né? Ou é importante. Agora, orgulho de fazer um empréstimo, eu acho complicado. Tu tem orgulho de fazer um empréstimo? Quem está ouvindo a gente agora tem orgulho de fazer um empréstimo? A gente faz empréstimo na necessidade, né? Então a gente tem uma situação muito delicada do país, né? Uma redução, né, de recursos para vários setores, né? Resultado da política desastrosa do governo Bolsonaro, e aí a gente tem uma dificuldade dos municípios. Agora dizer que é um orgulho pegar um empréstimo, eu também acho demais. Pois não. Deixa-me ampliar o assunto também para a gente falar sobre o seguinte, né? O PT tem uma linha de pensamento que é muito voltada para o social, né? A gente sabe disso até pelas gestões que nós tivemos do PT no Brasil, Lula e Dilma Rousseff. E aí, o que a gente está observando atualmente é o empobrecimento da população, também por conta da Covid-19, mas você acha que outras políticas deveriam ser feitas para que não pudéssemos ter uma situação tão caótica que a gente vive agora, Daniel? Berg, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: Bolsonaro foi um cara eleito como moleque de internet. Foi um moleque de internet. Ele, o seu clã, seus filhos. O resultado é que Bolsonaro nunca teve projeto para o país. Nunca teve um projeto de economia, nunca teve um projeto de educação, nunca teve um planejamento. E a gente está vendo isso no dia a dia, né? A gente vê pelas falas dele, a gente vê pelo tal posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes, a gente está vendo que ele também não tem nenhuma preparação para lidar com o Estado brasileiro e com o que é o Brasil. É como se a equipe de Bolsonaro não soubesse o que é Brasil, não soubesse o que é os rincões do Nordeste, né? Não soubesse o que é os rincões da Amazônia, né? Não soubesse quais são as reais dificuldades do povo brasileiro. O PT, por exemplo, quando criou o Bolsa Família, foi um programa internacionalmente reconhecido, né? Que infelizmente está acabando hoje, né? Está acabando hoje. Então, olha a dificuldade. Então, você está criando um arranjo no orçamento para você aumentar esse valor, né, para R$400, mas quem está escutando a gente é bom informar a população. Isso só é até dezembro do ano que vem. E olha, curiosamente, o ano que vem tem o quê? Eleição, né? Então isso é um negócio que não é programa social, não tem inteligência social, não tem inteligência econômica no governo. O que é que a gente está tendo hoje, Berg? Olha a situação. Um ministro do Bolsonaro, né, com essa situação do aumento da gasolina de forma descontrolada, disse assim, olha, então peça para os caminhoneiros aumentar o frete. Ora, se você aumenta o frete, você vai aumentar o produto que vai chegar lá na prateleira do supermercado, você vai aumentar a inflação, quando aumenta a inflação você aumenta a taxa de juros, quando aumenta a taxa de juros há uma certa, né, o tal mercado fica nervoso, tira o dólar e aí o dólar sobe mais e a inflação vai subir mais. Então como é que você não tem, né, essa inteligência mínima da compreensão de economia para saber que uma declaração dessa ela é absolutamente absurda na situação e no contexto que a gente está vivendo? É preciso que a sociedade como um todo debata qual é o papel da Petrobras para o país. Qual é o papel da Petrobras para o país? Procura ver nos grandes países produtores de petróleo quem é que faz o controle do petróleo. A grande maioria são o Estado.
É o Estado que faz. Porque é uma questão estratégica. Como é uma questão estratégica a energia elétrica, olha a situação que a gente está passando de energia elétrica. Um governo que foi um absoluto desastre em relação, por exemplo, ao meio ambiente. Hoje, Berg, não há nenhuma pessoa que se coloque para fazer o debate público sobre a sociedade que ele não tem que ter na sua meta ali na sua frente sustentabilidade, né, cuidado com o meio ambiente. Isso é primordial, isso é fundamental, porque isso é para o meu filho, é para o seu filho, é para o filho do meu amigo aqui, Léo, nosso presidente do PT, é para o filho do nosso operador aqui, é para todo mundo. Então isso tem que estar na ponta, sabe? E aí, infelizmente, esse governo vai inverso, né, vai no contrário de tudo aquilo que é mais contemporâneo, que é mais necessário, que é mais urgente no debate político. Agora você citou as coisas ruins do governo, vou pedir para que você cite as coisas boas do governo do presidente Bolsonaro. Difícil, Berg, muito difícil encontrar uma coisa boa. Eu vou dizer alguma coisa aqui, para dizer, você é do contra, né? Mas vamos lá. O auxílio emergencial. O auxílio emergencial não foi Bolsonaro. É importante dizer, para quem está escutando, ontem eu escutei uma pessoa dizer, Bolsonaro criou o auxílio emergencial. Não. O auxílio emergencial foi resultado de uma pressão da Câmara. Não foi resultado do desejo de Bolsonaro. Bolsonaro, inclusive, queria dar só R$200 no auxílio emergencial. Aí você diz assim, você é do contra. Não, vamos lá. O que é que a sua vida, quem está escutando a gente agora nesse exato momento, o que é que a sua vida melhorou no governo Bolsonaro? Ora, eu tenho a gasolina no preço que está, eu tenho o botijão de gás no preço que está, o aumento significativo de pessoas que estão dando entrada no hospital de queimado porque estão começando a cozinhar com gasolina ou com querosene, enfim, com álcool, né? Você tem o aumento do óleo que a gente compra, né? Era R$5, hoje está R$9, R$8, do feijão. Então o que foi que a vida do cidadão como um todo melhorou? Não melhorou em nada com o governo Bolsonaro. Nada. Toda aquela promessa de Bolsonaro de ser o cara anticorrupção, está mais do que comprovado que Bolsonaro sempre foi um operador de sistemas de corrupção. Ele e os filhos dele, né? Aí você vai falar em vários aspectos que acontecem, por exemplo, no Rio de Janeiro, sobre rachadinha, né? Aí você tem aí toda essa situação da vacina, da Covaxin, né? Você não querer comprar uma vacina extremamente validada, que era a vacina da Pfizer, né? Importante para que a nossa economia voltasse a funcionar, para gerar emprego, gerar renda, gerar dignidade para as pessoas. E o que foi que ele fez? Não comprou, ignorou, preferiu comprar uma vacina que pagava uma propina de $1. Então, esse tipo de situação, esse é um governo desastroso. Esse é um governo que não sabe o que é Brasil. E na sua avaliação, o que o senhor acha que o PT estaria fazendo de diferente se hoje estivesse comandando em meio a essa crise? Primeiro, o PT defende que a gente tenha um auxílio de R$600, né? Mas será que temos orçamento para isso? Bem, com a inteligência econômica que a gente tem no governo, realmente eles não conseguem resolver isso, tá? Até estamos 3, 4 meses nesse debate e até hoje não se solucionou esse problema. Por exemplo, por que a gente não taxa as grandes fortunas no país? Vamos lá, eu tenho isso devidamente descrito na Constituição Federal. Falta regulamentação. Vamos regulamentar? Ou seja, vamos taxar as grandes fortunas. Taxa as grandes fortunas, e taxando as grandes fortunas você pode ter dinheiro para vários programas sociais no momento em que o Brasil está precisando. É triste, Berg, é lamentável, dói no coração você ver pessoas catando comida no caminhão de lixo, né? Você sair na rua, todo mundo tá vendo isso hoje, você para no sinal em Caruaru, aparece uma pessoa com uma placa dizendo, por favor, me dê um emprego, eu tô desempregado, por favor, me dê alguma coisa, né? É triste você, por exemplo, na rodoviária, como fui pegar minha esposa hoje pela manhã, né? Você vê várias pessoas dormindo ali, né, na rodoviária. É triste você ver o aumento da quantidade de pessoas que estão nas ruas, né? Então isso é triste. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que criar condição, eu tenho que criar uma seguridade social. O PT teve uma inteligência, né, em relação a isso. Os CAPs, né, por exemplo, né, você teve o fortalecimento do SUS, você teve um investimento maciço, por exemplo, na educação, na ciência, que nesse buraco que a gente se colocou da pandemia, a gente só supera essa situação com ciência. E é um presidente que nega a ciência. O presidente chegou ao absurdo de dizer que quem se vacina pega AIDS. Esse negócio, isso é tão absurdo que quando eu vi isso, né, lá no Twitter, eu vou ver aqui, deve ser, não deve ser verdade isso. Aí eu fui abrir e vi que de fato ele falou isso, sabe? A gestão da pandemia como um todo foi um desastre para o país, um desastre. Né? Então você não consegue, por exemplo, ter a noção de Brasil, né? Chama os entes da federação, conversa, são os governadores, o que a gente pode fazer para poder solucionar? Qual a situação de Pernambuco, qual a situação do Amazonas, qual a situação de Roraima, qual a situação do Rio de Janeiro, como é que a gente pode montar uma estratégia para resolver isso?
né? Não tinha nada, você teve um ministro Pazuello que foi um inoperante, uma pessoa absolutamente sem condição de dirigir, sei lá, o condomínio da casa dele, né? Então, não teve, a gente não teve gestão de pandemia, a gente teve uma confusão na pandemia em relação à gestão pública. Agora, me diga uma coisa, hoje o ex-presidente Lula seria a salvação do Brasil, na sua avaliação? Olha, vamos tirar a palavra salvação, porque eu acho que a gente não está aqui para ficar venerando mito, tá? Tem quem venera mito é esse povo aí do Bolsonaro, né? Não é a salvação, eu diria que é o melhor projeto. E sabe por que é o melhor projeto? Porque a gente já comprovou isso. Aí tem gente dizendo assim, mas Lula é o velho. Eu digo uma coisa, quando é que vai ser velho, acabar com a fome do povo, dar emprego ao povo e trazer dignidade ao povo? Isso não é velho em nenhum momento, e Lula fez isso. Os governos do PT fizeram isso. Certo? Então não considero de forma alguma que é o velho, eu considero inclusive que Lula é uma pessoa extremamente, além de preparada, é uma pessoa que está extremamente conectada com os debates contemporâneos e tem muita gente dentro do PT, boas cabeças dentro do PT, que estão ali para auxiliar, para construir esse governo. Portanto, não é salvação, mas é o melhor projeto para a condição de país, né, destruído por Bolsonaro que a gente tem hoje. Pois não, vamos trazer a nossa entrevista aqui um pouco para o Estado. Como é que o senhor vem observando essa reaproximação novamente entre o PT e o PSB de Paulo Câmara? Rapaz, é aproximação mesmo? Enfim, a gente tem todo um processo de construção, né, eleitoral, isso tá acontecendo, isso é necessário, faz parte do jogo, né, a gente tem tido conversas de Lula com o PSB, né, do PT com o PSB de modo geral, né, já existe um movimento, por exemplo, do PT em apoiar determinadas candidaturas do PSB, né, em vários lugares do Brasil, como no Rio de Janeiro, por exemplo, com o Freixo, enfim, então isso é do jogo, né, da construção política. Agora, se o PSB vai vir ou não, aí é outra história. Eu entendo e compreendo que o PSB é um partido importante, né, historicamente falando no Brasil, né, tem uma figura extremamente importante que foi ali, né, um dos grandes mentores ali do partido, o saudoso Miguel Arraes. Então eu acredito que a gente vai ter, né, muita conversa, muito diálogo ainda para a gente construir e firmar de fato essa parceria entre PSB e PT, se ela acontecer. Mas quero deixar aqui bem claro que eu sou um defensor de que o PT apresente um projeto para Pernambuco. Eu acho que é fundamental. Não dá pra gente... A gente tem 4 mandatos, né, do PSB no Estado. Existe um desgaste grande do PSB nesse sentido, né? A gente tem ótimos quadros no PT que podem ser candidatos a governador do Estado e eu sou um defensor de que o PT apresente um projeto para o governo do Estado. Entendi. Agora, uma recém-pesquisa divulgada mostra que a deputada Marília Reis novamente aparece ali liderando essa pesquisa. Você acha que seria um bom nome ou talvez a Marília não esteja tão afinada com o pensamento ideológico do partido e por isso que de certa forma escanteada? Veja, todos nós que nos colocamos em cargos públicos, né, nós somos seres humanos, a gente acerta e a gente erra, tá? E quando você está numa condição pública, quando você erra, você acaba sendo, né, apontado, né, e ainda mais com essa coisa das redes sociais, enfim. Mas natural, é da situação, né, social, enfim, que a gente vive hoje. Eu penso que Marília hoje é um quadro preparado, né, para uma condição como essa. É um quadro que tem densidade eleitoral, né, no país, né, ou melhor dizendo, no Estado, e no país também, né, se desponta cada vez mais como uma liderança. Acredito que ela pode ser, sim, uma boa candidata, né, para o governo do Estado, né, se for aí da construção do PT, né, porque o PT tem uma coisa que é muito boa, que é a situação da democracia interna. Então a gente disputa internamente também. Mas é uma disputa saudável, democrática, né? Enfim, tem lá suas dificuldades, mas a gente não é feito muitos dos partidos onde, né, 7, 8 homens de cabelo branco sentam numa mesa e decidem as coisas. A gente tem uma relação de coletividade maior para poder tomar as decisões e isso é muito positivo enquanto uma construção partidária. Agora essa decisão maior não seria do presidente Lula? Não, essas decisões... Talvez por uma questão de estratégia, a gente está tratando de uma eleição nacional, né? Então, consequentemente, isso passaria, não de Lula, mas passaria pelo Diretório Nacional do PT, presidido por Gleisi, né? Nossa deputada Gleisi. Então, isso pode acontecer, né? Porque a gente está tratando de uma situação nacional, de uma estratégia nacional. A gente não pode simplesmente, porque muitas vezes a gente é movido ali pela paixão da política, né, e tal, mas é importante a gente também pensar de forma racional, né? Então, por exemplo,
É necessário que Lula ganhe, mas é necessário que Lula tenha uma bancada, né, significativa de deputados. É necessário que Lula ganhe, mas que tenha uma bancada significativa de senadores. Né? Então, isso tudo tem um impacto diretamente na governabilidade, né, no sucesso. Então, tudo isso precisa ser pensado. A gente não pode simplesmente, né, falar de um caso isolado. Né? Isso tudo tem que ser colocado aí no... Né, quando você vai fazer a discussão e fazer a construção. Agora, pelos últimos encontros e fotos, acho que a preferência do ex-presidente Lula é realmente ter o PSB ali no lado, compondo, para que na Nacional tenha também esse apoio, né, Daniel? Eu acredito que ainda tem muito a se discutir sobre, né? Lógico que é evidente, o PSB conversou com Lula e acho que ontem conversou com Ciro também. Né? Então tem muita construção a ser feita. Né? Eu acho que o que a gente tem que pensar, sabe, Berg, é o Brasil. Como é que a gente faz para o Brasil sair desse buraco? Sabe? Como é que a gente constrói? O PT tem um projeto para isso. Né? E esse projeto vai ser avaliado nas urnas com a experiência e com, né, a lembrança de tanta coisa boa que aconteceu na era do PT. Na era do PT, Berg, a gente tinha praticamente a condição de pleno emprego no Brasil. A gente está hoje com desemprego 13%. Né? Então isso é um absurdo. Né? Num país dessa dimensão, né, com toda a capacidade produtiva que o Brasil tem, com toda a riqueza que o Brasil tem, né? Então falta inteligência, né, de governança, né, de governar, por exemplo, desse governo, está levando a gente para a beira do precipício. Olha, a gente está voltando aos anos 80, de quando você ia para o mercado, você ia com X e você comprava, né, aquela quantidade de produtos. Você vai com X agora, todo mês você compra um pouquinho menos. Quem está me ouvindo agora e faz a feira de casa sabe muito bem do que eu estou falando. Como é que você vem observando também essa briga entre o ex-ministro Ciro Gomes com as pessoas do PT, Dilma Rousseff, uma briga feia nas redes sociais, o ex-presidente Lula de vez em quando tem umas alfinetadas, o Ciro, essa desunião da oposição, PDT, PT, PSB, ora tá, ora cá, ora lá, essa desunião não acaba, de certa forma, também fortalecendo o presidente Bolsonaro, que fica de camarote olhando, estão brigando lá, deixa eles brigarem, hein? Mas eles brigam entre eles também. Tá Moro, candidato aí, né? Então, eles também brigam. O Pacheco tá querendo se colocar candidato, foi pro PSB, né? O Pacheco tá indo agora, já tá programando ir pra COP, né? Pra dizer, olha, eu aqui sou a favor do meio ambiente, o meu né, presidente lá do Brasil não é, mas eu sou, entende? Então eles também brigam entre eles. E essa coisa do Ciro é o seguinte, o Ciro é um grande quadro político do Brasil e ninguém vai negar isso. Né? Agora, eu acho que o Ciro, né, ele tem estratégias, né, de comunicação e de colocação pública que eu acho que são agressivas por demais, que não traz uma construção positiva para ele. Vamos pensar, na maioria das eleições, Ciro teve quantos por cento? Quantos por cento Ciro teve? Pois não, bem atrás, né? 10%, 9%, acho que o máximo que ele conseguiu foi 12%. E do jeito que está caminhando, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Porque é uma dificuldade de agregar. Né? Então, políticos, de modo geral, é importante que eles agreguem, é importante que eles tragam contribuições, né? Contribuições que tenham como meta, né, a agregação, trazer mais gente. Né? E Ciro é um cara que não consegue fazer isso, né? E está comprovado isso pelas eleições que ele passou. E me parece que ele está mais agressivo, né, agora do que nas outras eleições. Então isso, né, coloca Ciro numa condição bem difícil. Mas repito, eu acho que eu entendo que é um quadro importante do Brasil, é um cara que deu contribuição, né, política para o Brasil, faz parte de um partido que é importante do campo progressista, que é o PDT, né, tem como grande referência a figura do Brizola. Né, a gente tem aqui em Caruaru figuras que são importantes, né, o Volney Queiroz, o próprio Queiroz, né, o Volney, que tem tido posicionamentos bem progressistas, né, em relação às pautas que têm sido colocadas no Congresso. Então é um partido extremamente importante para o Brasil, enfim, historicamente falando, né? Agora, Ciro, eu acredito que ele precisa, né, sentar, fazer uma reflexão ali e ver o que é que ele tem feito, né? O que é que ele tem declarado, como é que ele tem se colocado, né, em relação a isso. Então, por exemplo, agredir Dilma, né? Dizer que se arrepende de ter defendido o governo de Dilma, minha gente, Dilma ocorreu um golpe de Estado. Um golpe. Foi um golpe. O impeachment de Dilma, isso que chamou de impeachment, foi um golpe jurídico-parlamentar. E cada vez mais fica comprovado isso quando você vai destrinchando a Lava Jato, por exemplo. Né? O pessoal da Lava Jato fez justiça, mas fazer justiça desrespeitando a justiça, é isso que é justiça? Então o Moro foi muito mais um justiceiro do que um juiz.
E aí isso é péssimo, porque isso você fere algo que é muito importante para a gente, que é o chamado Estado Democrático de Direito, que é aquele Estado que respeita aquilo que está na Constituição, né, aquilo que está nas leis de modo geral. Então, lógico que é evidente, a gente quer que a justiça seja feita, a gente quer que a corrupção seja combatida, mas que isso seja feito de acordo com aquilo que diz a lei. Não que Moro fez, que foi passando por cima da lei, e a Suprema Corte do Brasil, né, confirmou que isso aconteceu. Pois não. Seu nome surgindo como pré-candidato a deputado estadual. Vai topar a parada mesmo, Daniel? Berg, candidatura é uma construção, né? Ninguém é candidato de si próprio, tá? Então, candidatura é uma construção, né? A gente tem conversado com muita gente sobre a possibilidade dessa candidatura. Tem muita gente que curte a ideia, que gosta da ideia, que acha que é necessário, que acha que é importante, e a gente está aqui para poder apresentar para o Estado de Pernambuco, né, uma proposta diferente de fazer política, e quer dizer aqui para todo mundo de Caruaru também, né, para quem está ouvindo a gente nesse momento, né, a gente oxigenar a nossa Assembleia Legislativa do Estado, né, e ter sim uma representação aqui em Caruaru, né, que apresente uma forma diferente de fazer política, que apresente, né, uma condição diferente de fazer política de boa parte, né, das figuras que a gente tem aqui na cidade. Isso é possível, a gente fez isso enquanto vereador na Câmara, sabe como, Berg? Chamando as pessoas, por exemplo, para dar sugestões de como é que elas deveriam atuar em relação ao orçamento do município. Todas as emendas que a gente colocava, por exemplo, a gente colocava ouvindo as pessoas. Não, ó, então, por exemplo, teve emenda, precisa de mais atenção em relação ao saneamento básico, sabe? E aí a gente colocava, por exemplo, isso na emenda. Agora veja o que acontece. A orientação da prefeita em relação aos seus vereadores da base era de reprovar, né, todas as emendas, e as emendas foram todas elas reprovadas nos 4 anos de mandato da Câmara, que isso é um grande absurdo. Ou seja, o vereador está lá para contribuir com aquele documento que é tão importante, né, que pudesse abrir um debate sobre, que a gente pudesse conversar, mas isso nunca acontecia, simplesmente era reprovada sumariamente, digamos assim. Pois não, você cita a palavra oxigenar, fazer diferente, mas como fazer diferente, por exemplo, se lá vai ter alguém lá do PT, vai ter alguém do PSB, o que fazer de diferente? Hoje, os deputados que estão são todos da base do governador Paulo Câmara. Como fazer diferente sendo da base? Sendo da base? Como assim? O PT ser da base? Não. O PT não é da base. Certo. Eu digo o seguinte, você, por exemplo, suponhamos que você seja eleito. Certo. Né? O PT faz uma articulação para justamente, né, ter um candidato do PSB nessa articulação. Mas que candidato, né, do PSB? Esse que a gente Geraldo Júlio, né? Mas Geraldo Júlio? Tu já viu como é que tá Geraldo Júlio nas pesquisas? A situação de Geraldo Júlio nas pesquisas é péssima. Né? Não tá uma boa situação. O PSB me parece que tem uma dificuldade hoje em relação a ter um candidato que tenha uma densidade eleitoral que coloque na condição de fazer de fato a disputa. Tá? Então isso para mim está dado. Né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas do PSB hoje, ou seja, deixou de fazer quadros, né, que possam fazer essa disputa do governo do Estado. Mas enfim, isso é um problema do PSB, não é um problema nosso. Né? E mesmo que a gente seja da base do governo, como você está colocando, supondo dessa forma, assim, isso não quer dizer que a gente vai baixar a cabeça para tudo que o governo disser. Isso não quer dizer, e isso é ser diferente. Olha. Né? É você ter condição de autonomia, seu mandato ter autonomia. Né? Você, lógico, é evidente, você vai dialogar, você vai construir, você vai debater, porque política é isso. Mas isso não significa dizer que a gente vai baixar a cabeça para tudo que o governador diz, como muita gente faz, e é verdade, você tem razão. Né? Como muitos deputados fazem, simplesmente baixa a cabeça para tudo que o governador fala. Né? Então a gente precisa superar essa situação e ter autonomia, firmeza, como eu tive enquanto era vereador. Né? Autonomia, firmeza, trazer o debate para as pessoas. Muitas vezes trazia o debate para as pessoas e muitas vezes era inclusive agredido por trazer um debate, mas aquilo não quer dizer que eu sou 100% a favor daquilo, mas é importante que a sociedade faça o debate. É importante a gente ouvir, né, o que é que as pessoas acham disso. A gente vive numa democracia representativa. A gente representa uma sociedade e é importante a gente entender quais são os anseios da sociedade. Perfeito. Como é que está a organização do PT aqui na cidade de Caruaru? O presidente Léo Bulhão está aqui, que depois eu vou trazê-lo para que a gente possa conversar também, presidente. Mas como é que tá essa organização? Aqui sempre pega fogo, viu? Sempre tem um lado A, um lado B, mas como é que está isso agora, Daniel? Olha, o PT de Caruaru nunca teve
tão organizado. Só para você ter ideia, a gente tem a Casa do PT. Quero convidar todo mundo que está ouvindo a gente agora aqui, né, que tem simpatia por esse campo progressista, que possa visitar a Casa do PT. A gente tem feito atividades para chegar junto da comunidade. Então a gente tem feito brechó, inclusive amanhã nós teremos um brechó, né, na comunidade da Portelinha. Né, a gente vai ter outro brechó que vai acontecer lá na Cagep. Então a gente tem feito toda uma movimentação junto às comunidades, né, para poder de alguma forma ajudar. Como você bem colocou, o PT tem aquela visão social e nos seus pequenos núcleos, né, nas cidades, a gente procura atuar para poder também chegar junto das comunidades, sobretudo aquelas pessoas que estão mais necessitadas. Isso é o PT. O PT nasceu assim. O PT nasceu das comunidades eclesiásticas de base da Igreja Católica. O PT nasceu nas universidades, né? O PT nasceu na classe trabalhadora, né? Lá do Lula, né? Ali naquela região, no ABC paulista, né? Tranquilo. Bom, Daniel Finizola, obrigado pela gentileza da sua participação. Eu tenho outra sequência aqui no programa, Daniel, mas agradecer imensamente a sua participação e depois trazê-lo novamente para que a gente possa debater política, que é importante, né? A gente colocar todos os lados e que a população possa refletir sobre tudo. Obrigado. Viu? Claro, eu que agradeço, Berg, né, por esse momento aqui para a gente trocar essa ideia, conversar. Mais uma vez convidar todo mundo a visitar a sede do PT. Né, quem quiser conhecer melhor Daniel, suas colocações, né, seus projetos, siga a gente nas redes sociais, @Daniel Finizola no Instagram, no Twitter Daniel Finizola também, né, no Facebook. E agradeço demais, né, a Rádio Jornal, a você, Berg, que sempre convida a gente para trabalhar, para debater, né, conversar sobre política. Um abraço grande no coração. Ok, conversamos com o ex-vereador de Caruaru, Daniel Finizola, do PT. 2h48. Comando Geral. Rádio Jornal. Consultório, de segunda a sexta, das 3 às 4 da tarde. Oferecimento, aparelhos auditivos com qualidade e preço justo, é na Ouvir Bem. Você tem varizes? A Relique é o tratamento para deixar suas pernas limpas. A Relique diariamente te previne de derrames e veias entupidas, formigamentos, dores, cansaço ou peso nas pernas. Tome a Relique. O Arrelique elimina enxaquecas, azia, queimor insuportável, gastrite e gordura no fígado. A Arrelique 3 vezes ao dia. O Arrelique é amigo do coração. Vá nas melhores farmácias e só aceite o Arrelique. Esse resolve. Intensivão TV Jornal, para você ir além. Oferecimento, evoluir a nossa tradição. Colégio Diocesano, reserve sua vaga. A SES Unita, cuidando do presente e construindo o seu futuro. Ser médico é um chamado e o seu começa agora. Medicina Uninasal, o melhor curso particular de medicina de Pernambuco segundo o MEC. Aqui você vai aprender com os melhores em uma estrutura que simula o dia a dia da profissão. Campus completo no Recife. Acesse vestibularmedicina.uninasal.edu.br e inscreva-se até 26 de novembro. Prova 4 de dezembro. Medicina Uninasal. Mais que futuros médicos, os médicos do futuro. Campeonato Pernambucano da Série A2 é com o Screte de Ouro da Rádio Jornal. Neste domingo, acompanhe as emoções de Caruaru City e Petrolina pelo quadrangular final do Pernambucano. O jogo começa às 3 horas da tarde e você vai acompanhar aqui na Rádio Jornal com a narração de Rogério Silva. O confronto entre o Leopardo de Caruaru e a Fera Sertaneja deve pegar fogo. Rádio Jornal é Pernambuco falando para o mundo. Rádio Jornal, Rádio Futebol. Oferecimento: Caruaru da Sorte, título emitido pela Cover Capitalização. Casa Nova Construção com Novembro Black, ofertas imperdíveis e lojas abertas no feriado dia 2 de novembro. Aproveite! Liberato Bicicletas, tudo o que você precisa para sua bike. Variedade de modelos, peças e acessórios com o menor preço da região. Liberato Bicicletas, prazer em pedalar. Rua Martins Júnior, fone 81 30 95 8997, Caruaru. Pinto Cola, Turquesa é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Home Center Tupã, sua casa mais feliz. Compre também pelo site. Linguiça Calabresa Tony, seu dia a dia com mais sabor e alegria. Aproveite a promoção de pneus do serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet.
Inaugurou! Agora tem Loterias Caixa no Unicompra Caruaru. Segurança, conforto e qualidade para você. Faça suas apostas, pagamentos, saques e depósitos. Funcionamos de segunda a sábado, das 8 às 20 horas. Não perca tempo. Venha conferir a mais nova lotérica do Unicompra. Aqui na Rádio Jornal Caruaru é programação de qualidade, conteúdo com credibilidade que só a Rádio Jornal tem. E você, nosso ouvinte fiel, quer ganhar prêmios? Acompanhe nossa programação e baixe o app da Rádio Jornal. Comente "Eu quero ganhar" no painel interativo ou pelo WhatsApp 81996017448. Você concorre a tanquinhos e brindes da Rádio Jornal. Siga as nossas redes sociais e acompanhe as novidades. Rádio Jornal, na nossa frente, só você. Não bota fogo aí, não, não. Tenha mais consciência. Não bota fogo aí, não, não. Pense na consequência. Não bota fogo aí, não, não. Queimada não combina com energia, ela só traz sofrência. Não faça fogo embaixo das linhas de transmissão. Ligue 0800 979 3090. Chesf, Governo Federal. De segunda a sábado, às 6 da manhã, aqui na Rádio Jornal. O programa policial de maior credibilidade e audiência da cidade. A Hora da Justa. O mundo policial como ele é. Relatado por quem tem a notícia em primeiro lugar. Edeilson Lins e Givanildo Silveira. Os mais bem informados de Caruaru e região. A Hora da Justa. A Hora da Justa. Oferecimento a Relique. Você livre de queimor, azia, gastrite e varizes. Não aceite imitações. A Relique. Avil, junto com você, tecendo um novo normal. Odilon Alves. Telha esmaltada e madeiras você encontra aqui. 3721-3931. Distribuidora Caruaru de Tintas. A distribuidora oficial dos produtos Max Cor. Na Avenida dos Estados, 410, bairro Maurício de Nassau, via local da BR-104. Pomada A Relique. Já imaginou você sem dores? Pomada A Relique. Dores nunca mais. Ser mulher, antes de tudo, é ser filha, mãe, irmã e amiga. E nessa correria, não dá pra esquecer de cuidar da gente. Cabelo, maquiagem, pele, unhas, ufa... Toda uma rotina para te manter assim, sempre linda. Mas e quanto tempo faz que você não cuida da sua saúde? Você já fez o autoexame? No Brasil, o câncer de mama é uma das principais causas da morte de mulheres entre 35 e 55 anos. Faça o autoexame mensalmente. Cuidar da sua saúde também precisa virar rotina. Uma campanha do Sistema Jornal do Comércio em apoio ao Outubro Rosa. Além da notícia, credibilidade, informação, imparcialidade e opinião no ar. Santos. Ok, 2h54, 2h54. Olha, gente, muitas mensagens por aqui. Eu vou fazer um filtro, tá, das mensagens para a gente poder registrar e dar atenção também aqui para o nosso ouvinte, tá? Tem muitas participações e a gente sabe, né, que sempre quando tem um tema assim, né, de política, seja esquerda, direita, centro, né, sempre gera muita discussão e muita gente participa, gosta de opinar, tá? Aqui, no Além da Notícia, para a gente deixar bem claro, a gente escuta todos os lados com muita tranquilidade, né? Eu fico muito feliz quando os convidados vêm conceder entrevistas e aí não me interessa a ideologia partidária, tá? A sigla partidária não interessa. Para mim, é levar um conteúdo bacana para você refletir. A gente traz aqui pessoas ligadas e próximas ao presidente Bolsonaro, pessoas ligadas e próximas ao presidente Lula, ao ex-presidente Lula, no caso, pessoas próximas e ligadas a Ciro, enfim, a Dória. Para mim não importa, tá? Para mim é levar um conteúdo. Para mim, o que é importante mesmo é que você possa acompanhar e refletir. Se você concorda, se discorda, aí é de cada um, né? Mas eu fico muito feliz quando tem muitas participações dos ouvintes aqui com a gente. 2h56. Brasília.
Vamos até Brasília. Boa tarde, Romualdo de Souza. Boa tarde, Berg. Boa tarde para você e para o nosso ouvinte. Tudo bem? Tudo bem, Romualdo. Graças a Deus, tudo na paz. E em Brasília? Bom, aqui em Brasília é o seguinte, eu nunca vi um povo gostar de tirar tanta folga. Ontem não teve trabalho no Congresso, hoje não vai ter trabalho, segunda-feira é um dia de ponto facultativo, ninguém trabalha, na terça é feriado, só voltam ao batente na quarta-feira. Isso porque o país está precisando de ter um novo programa social, já que o auxílio emergencial termina agora no domingo, não é, Berg? E o governo, apesar de ter feito aquela propaganda toda de que iria lançar um novo programa social, não sei o quê, mas não tem dinheiro. Então não adianta programa social se não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, vai ter que se virar com o que tem. E o que tem é o Bolsa Família, com esses recursos atuais. A gente fica imaginando assim, Berg. Até se falou que o governo poderia prorrogar o auxílio emergencial. Mas aí para prorrogar o auxílio emergencial ia ser uma complicação muito grande e dinheiro que é bom, esse povo não tem. Esse povo que eu digo é o governo, no orçamento, né? Aí o que é que fizeram? Fizeram o seguinte, vamos fazer assim, a gente faz, manda essa proposta de emenda constitucional que trata dos precatórios, né? Que são aquelas dívidas judiciais, e aí a gente faz assim. Espera a aprovação, quando aprovar tem dinheiro. Só que não vai ser aprovado nem tão cedo. Então, o mais provável mesmo, é que esse Auxílio Brasil só entre em vigor em dezembro, e aí o governo pode fazer um pagamento retroativo, uma correção de valores, para não perder a viagem, porque aí já prometeu para todo mundo que ia ter um auxílio emergencial, o Auxílio Brasil de R$400, não é? Então, vai ter que ficar nessa lenga-lenga, esperando o Congresso, reconhecendo que a base aliada não está organizada e que a equipe econômica pouco tem ajudado, Berg. Pois não, o presidente está cumprindo a agenda na Europa, né, Romualdo? O presidente está na Itália, participando do G20, que é um encontro dos 20 maiores países do continente, e não vai participar daquele encontro sobre meio ambiente, o mais importante encontro sobre fatores climáticos, que vai começar agora em Glasgow, na Escócia. O presidente mandou apenas um representante, o ministro do Meio Ambiente, porque, segundo disse hoje o vice-presidente Hamilton Mourão, é o seguinte, o presidente, se aparecesse lá, iria receber muitas pedradas. Melhor não ir, Berg. Pois não. Ok, Romualdo, muito obrigado. Próxima semana você dizendo que a movimentação será bem mais tranquila em Brasília, mas segunda-feira a gente vai estar por aqui. Bom fim de semana, Romualdo. Nos encontraremos segunda. Um abraço. Um abraço, Romualdo de Souza, direto de Brasília, 2h59. Rádio Jornal. Comando Geral. O governo federal apresenta o Auxílio Brasil, o programa de transferência de renda que integra políticas públicas de assistência social, saúde, educação e emprego. Porque um país mais justo se constrói entendendo a realidade dos brasileiros que mais precisam de apoio e oferecendo as oportunidades para trilharem seu caminho e melhorarem de vida. Auxílio Brasil, para nossa gente transformar o país. Saiba mais em gov.br/Auxílio Brasil. Ministério da Cidadania, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Papo Sem Pauta, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h da manhã. Oferecimento, Dr. Walter Ferraz Filho, especialista em ginecologia, obstetrícia e prevenção. 3045-4588. Aniversário é festa, é pura emoção. Comemoramos 20 anos da Casa Nova Construção. Zelador e Kine, Hipercor, R$ 76,90. Venha comemorar o aniversário da Casa Nova Construção, com lojas abertas de domingo a domingo. Parcele suas compras em até 10 vezes com frete grátis. Louça sanitária Deca completa R$ 549. Aniversário Casa Nova Construção. Há 20 anos, sua casa é aqui.
Do futebol à notícia, da informação à música. Com o aplicativo Rádio Jornal, nossa programação tá na sua mão. Para ter acesso é muito fácil. Procure o app Rádio Jornal na loja de aplicativos do seu celular. Baixe, faça o seu cadastro e pronto. Agora você ouve a programação ao vivo quando e onde quiser. Interage com os apresentadores, curte os podcasts e muito mais. Baixe agora no seu Android ou iOS. Aplicativo Rádio Jornal. Nossa programação na sua mão. Rádio Jornal. Pernambuco em primeiro lugar. Mais evolução, mais modernidade e muito mais com a doutora Nayara Rayane Caldas, que é especialista em cirurgia de retina e catarata e chegou para completar a equipe IOC. É ainda mais confiança, qualidade no atendimento e mais comprometimento com você. E tudo isso com a mais moderna tecnologia e equipamentos de última geração para a retina. A chegada da doutora Nayara Rayane é mais um avanço para o IOC. Instituto de Olhos de Caruaru. Mais de 30 anos de evolução, cuidando da sua visão. Vai fazer o Enem ou vestibular? O melhor conteúdo está no Intensivão da TV Jornal. Acesse intensivãosjsc.com.br e fique por dentro das dicas imperdíveis de um grande time de professores especialistas nos assuntos. E você já sabe, no Intensivão você ainda pode ganhar prêmios respondendo às questões no site. Acesse intensivãosjsc.com.br e participe. Intensivão TV Jornal, para você ir além. Oferecimento, evoluir a nossa tradição. Colégio Diocesano, reserve sua vaga. A SES Unita, cuidando do presente e construindo o seu futuro. Além da notícia, liderança absoluta. Santos. Muito bem, 3 horas, 2 minutos. Eu vou ler aqui as mensagens, é bem rapidinho, tá? Para que a gente possa dar aqui justamente toda a referência ao nosso ouvinte. Tem aqui o Antônio Silva, direto de Natuba, na Paraíba. Boa tarde. Júnior do Pastel está dizendo, boa tarde, meu amigo Berg. Você já viu um esquerdista dizer que Bolsonaro tem alguma coisa boa? Eu quero que mostre corrupção no governo Bolsonaro. Eu não quero saber dos filhos dele, eu quero saber do Bolsonaro. E só dizendo ao vereador que ele defende, o Lula que ele defende tem corrupção e muita, não é pouca não, tá dizendo aqui o Júnior, que mandou uma mensagem pra gente. Uma mensagem aqui parecida também o pensamento, o Jurandir tá dizendo, boa tarde Berg. É engraçado as palavras do ex-vereador Daniel, mas ele tem que entender que quem botou o país na situação que se encontra foi o PT. O bom partido que ele defende é a situação que se encontra o nosso país e entregou o governo com 14 milhões de desempregados. Aí quer jogar a culpa nos outros? O povo tem memória, o PT nunca mais, está dizendo aqui o Jurandir. Obrigado também pela participação. Sargento Vilmário está sempre acompanhando aqui a Rádio Jornal também. Amanhã tem o Bregão e o Marley já está se preparando para acompanhar o Bregão com o Sargento Vilmário. Tem aqui também o Josinaldo, manda uma mensagem aqui para mim. Eu não sei onde é isso aqui, tá? Eu vou passar aqui para o pessoal fazer uma apuração, viu, o Josinaldo? Eu vou ver aqui porque é uma imagem aqui de um posto de combustível que está aqui pegando fogo. Agora, sinceramente, não sei. Vou passar aqui para o pessoal fazer esse trabalho de apuração, certo? Obrigado também pela sua participação aqui com a gente na Rádio Jornal. Deixa eu mandar um abraço também aqui para o Bill Ravengá, tá sempre acompanhando a Rádio Jornal também, sempre com o radinho ligado, ouvindo a nossa programação. Tem aqui também a mensagem da Carminha, manda uma mensagem aqui pra gente. Boa tarde, obrigado também pela gentileza da sua participação aqui com a gente na Rádio Jornal. 3 e 5, vamos embora, né, Givaldo? 3 e 5, o programa Além da Notícia tem oferecimento de IOC. Agora também com a doutora Nayara Rayane Caldas, cuidando da saúde dos seus olhos com excelência. Agradecer a todos pela audiência, pelo prestígio. Muito obrigado de coração por mais uma semana. A gente ter aqui você nessa companhia bacana. Ter você aqui como ouvinte do programa Além da Notícia. Programa que é referência no rádio caruaruense. Programa de entrevistas mais ouvido aqui de Caruaru e de toda a região.
Tá chegando a Aline Souza e o consultório do Rádio Livre. Obrigado, Givaldo Júnior, nos trabalhos técnicos. Você se cuide, tá? Se cuide porque a pandemia não terminou. Teve o afrouxamento, teve a flexibilização, mas ainda não acabou. Então continue se cuidando e que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Muito boa tarde, um bom fim de semana e que Deus abençoe. Boa tarde, Rádio Jornal. Além da notícia. Além da notícia. Oferecimento Ioki. Agora também com a doutora Nayara Rayane Caldas, cuidando da saúde dos seus olhos com excelência. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 996017448. Siga a Rádio Jornal Caruaru nas redes